Olá, olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, caras e caros ouvintes. Bom dia, professores e professoras, estudantes do CEPI de aplicação, bom dia, alunos e a toda a nossa comunidade que nos ouve. Bom dia, Tatiele, que está aqui, né, nos bastidores, acompanhando nosso programa, né, nossa assistente técnica. Bom dia aos nossos convidados de hoje, bom dia, Públio. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, espero contribuir com todos. Também está aqui conosco, né, os nossos estudantes do CEPI de aplicação. Bom dia, Francisco. Bom dia, sou estudante de CEPI de aplicação, tenho 10 anos, meu nome é Francisco Junqueira. Está aqui também com a gente a Laura, né, estudante do 5º ano do CEPI de aplicação. Bom dia, Laura. Bom dia, meu nome é Laura e sou estudante do CEPI de aplicação, sou do 5º ano A. Também aqui com a gente no estúdio hoje, participando da nossa discussão, a estudante Gabriele Monteiro. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Gabriele, sou estudante de CEPI de aplicação e tenho 10 anos. Bom, e eu sou a Alessandra Nunes, né, estou hoje, né, no lugar da professora Paula Junqueira, né, que não pôde estar presente por motivo de saúde, né, e eu espero que vocês gostem da discussão de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, as cores da vida, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e muito mais. E para deixar esse dia quente, mais leve e esperançoso, e motivar a nossa conversa de hoje, vamos começar com o nosso programa ouvindo boa música brasileira. Com vocês, a música Cores, de Ana Vitória, né, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Então, com vocês, Cores. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. Lembrando aos nossos ouvintes, vamos falar sobre cores da vida, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e muito mais. Lembrando aos ouvintes que setembro é um mês de muitas cores. Setembro verde, setembro vermelho e setembro amarelo. O setembro é o mês com mais cores de campanhas no nosso país. Enquanto o setembro verde visa sensibilizar as pessoas sobre a doação de órgãos e a prevenção ao câncer de intestino, o setembro vermelho conscientiza sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. E o setembro amarelo? Bom, para falar sobre isso, vamos conversar com o Públio. Públio, antes de você, né, falar sobre esse assunto, falar sobre o Setembro Amarelo, sobre essa campanha tão importante, gostaria que você falasse sobre você, se apresenta mais para os nossos ouvintes, né, quem é você, né, a sua atuação na nossa comunidade. Palavra com você, Públio. Muito obrigado, gente. Então, meu nome é Públio Ribeiro Bianchini, eu sou psicólogo da saúde, trabalho aqui na Secretaria Municipal de Saúde, em duas áreas. Eu trabalho na parte de pronto-socorro, na parte hospitalar de pronto atendimento, e também trabalho na parte das doenças infecto-contagiosas, em especial os pacientes com HIV, com hanseníase, e sou especialista em psicologia da saúde hospitalar. Tem 4 anos e meio que eu moro aqui, em Porá. Vim a trabalho da cidade, não sou daqui, sou de Tumbiara, no sul de Goiás, passei num concurso e vim para cá. E já vai fazer já quase 5 anos que eu estou aqui. Então, em janeiro agora faz 5 anos que eu estou aqui em Porá. Já trabalhei em alguns locais, já trabalhei na área da assistência social, na área da saúde também, e hoje meu foco é bastante voltado para a parte hospitalar e pacientes com doenças crônicas, porque as infecções sexualmente transmissíveis, muitas delas são consideradas condições crônicas de saúde, que têm controle, tem tratamento, mas algumas não têm cura. Então, esse sou eu. Gosto de plantas, sou pai de plantas, né? E é isso. Nossa, que legal, né? Bom demais, né? Saber, assim, né? Ter uma pessoa, né, que veio de longe, né? Tá aqui na nossa sociedade, nossa comunidade poraense. Lembrando também aos ouvintes, né, que o Públio também é parceiro da escola do CEPI de aplicação, desenvolveu um projeto tão importante aqui nesse primeiro semestre, né, falando sobre sexualidade saudável, né, ajudou muito os nossos adolescentes, nós professores, né, que aprendemos muito sobre esse assunto, até mesmo para poder lidar com os nossos alunos, são questões que precisam ser faladas, né, então eu quero até parabenizar o seu trabalho, viu, porque foi muito bom, tá? Bom, Públio, vamos falar então sobre o Setembro Amarelo, né?
essa campanha tão importante, tão marcante, tão emblemática. Fala para nós, para os nossos ouvintes, o que é essa campanha, o que ela trata? Então, pessoal, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha, né, internacional, surgiu fora do Brasil, mas a partir de 2013, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, abraçou essa causa da gente falar sobre a questão do suicídio na nossa sociedade, no nosso país. Então, a partir disso, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, né, começou com essa associação, esse tema, essa data especial, que é o dia 10 de setembro, que é uma data específica para poder marcar esse momento. Mas a gente precisa falar sobre suicídio o ano inteiro, sobre saúde mental o ano todo. Então, o objetivo dessa campanha é a conscientização sobre os fatores de risco e os fatores de proteção em relação à saúde mental e ao suicídio, e como a gente pode prevenir, né, novas tentativas de suicídio, porque ao contrário do mundo, no Brasil tem aumentado os índices de suicídio, né? E na minha realidade, como eu trabalho num pronto-socorro, a gente se depara com muitas situações que acontecem, chegam lá. Então é um assunto que a gente precisa trabalhar para toda a comunidade. Então o mote principal é isso, a gente levar conhecimento para as pessoas, como que a gente vai identificar, né, algum sinal ou algum sintoma no nosso colega, no nosso parceiro de trabalho, nos nossos vizinhos, dentro da nossa família, e como que a gente pode ajudar essa pessoa. Então, existem vários pontos de ajuda que a gente vai também falar durante, né, o processo da rádio. Lembrando, né, que é muito importante mesmo, né, falar sobre educação, conhecimento, entendimento, levar informação para as pessoas realmente ajuda muito, né, evita, né, muito conflito, muita coisa ruim, né. Bom, nós estamos aqui também, né, com os estudantes, né, nossos estudantes que já se apresentaram. Bom, aqui no CEPI de aplicação, nós tivemos uma palestra sobre o Setembro Amarelo, né, com a psicóloga Jerônima, né, ela veio até a escola, trouxe muita informação importante. Vamos falar então agora com os nossos alunos, gostaria que o Francisco, né, falasse sua opinião. Francisco, você acredita que falar sobre esse assunto na escola pode ajudar de alguma forma quem está passando por momentos de desesperança? Sim, eu acho que pode ajudar, pois os alunos que sentem tá em momentos de desesperança, eles se sentem tristes, e com essas falas nas palestras, eles podem sentir mais à vontade de contar seus sentimentos para os outros. E também desenvolve, não ter vergonha de falar os seus sentimentos. É muito interessante, né? O Francisco tem apenas 10 anos, né, Francisco? E, assim, já ter esse entendimento, né? A gente vê tanto que é importante essa informação, sim, né? Tá sabendo disso na escola, né? E poder até ajudar os coleguinhas, né? Bom, agora eu quero ouvir a Gabriele, né? Gabriele também, um aluno nosso aqui do CEPI de aplicação, também tem 10 anos, né, Gabriele? Na sua opinião, o que fazer para ficar bem, mesmo diante das dificuldades da vida? Relacionamento com os colegas, frustrações, resumindo, como cuidar das emoções, na sua opinião? Então, na minha opinião, para você se sentir mais à vontade, é muito bom desabafar, praticar atividades físicas, brincar, faz você esquecer das frustrações que você passou, ou de fazer você se sentir fazer você se sentir inconfortável. É muito bom também você desabafar com os colegas, conversar, brincar, assim faz você esquecer daquilo, nem que seja por um pouco tempo, mas faz você ficar mais aliviado. Também, conversar com os colegas, talvez com uma pessoa que você tenha muita confiança, faz você talvez tirar esse pensamento de se suicidar. Então é isso. Isso, muito bem, Gabriele, né? Bom, vamos voltar aqui a palavra para o Públio. Públio, você que é um profissional, né, como você já disse, da saúde, com longa experiência, né, trabalha, né, no pronto-socorro, né, já ajudou muitas pessoas, né, a superar traumas, a lidar com suas adversidades.
fala para nós, público, para a gente ter entendimento, clareza, o que leva uma pessoa a ter pensamentos suicidas. E como nós, professores, colegas, familiares, amigos, podemos ajudar nessa situação? Existe alguma forma, um meio em que a pessoa possa buscar por ajuda, além dos consultórios? Sim. A questão do suicídio, gente, ela é muito complexa, né? Não tem como a gente determinar um ou outro fator, algum ou outro acontecimento específico. Então, por ser uma questão complexa, exige uma compreensão complexa de como acontece, né? E a forma como a gente ajuda também precisa de ser uma forma mais elaborada. Não é uma questão simples. Então, como eu costumo dizer, questões complexas exigem soluções complexas, né? E atuando em diversos ramos, né? Da saúde, das relações, né? Das políticas públicas. Então, o que costuma geralmente levar uma pessoa a ter uma ideação suicida, a pensar sobre a morte? Primeiro, a gente precisa desnaturalizar, na verdade, desculpa, naturalizar o pensamento sobre a própria morte. É um pensamento que nós, seres humanos, temos, né? Independente se a gente tem algum desejo de executar isso ou não. Então, a gente precisa entender que todos nós, uma vez ou outra na vida, a gente vai pensar sobre a nossa própria vida. A gente vai voltar essa reflexão para dentro da gente. Então, que seja normal a gente pensar sobre a nossa morte, como que a gente gostaria que fosse, como é, porque traz engajamento para a vida, né? Quando a gente faz essas reflexões sobre qual que é o nosso papel no mundo, o que a gente quer ser na vida, né? Como que a gente vai lidar com as dificuldades, né? Isso faz parte do ser humano, da nossa existência. Então, primeiramente, a gente precisa naturalizar isso e conversar com isso em todos os espaços. Porque se a gente não conversa, a gente mantém o tabu, os medos e os preconceitos sobre o assunto, né? E outras questões que levam a pessoa a ter essa ideação suicida, né, é a questão de passar por uma dificuldade muito grande, né? Vamos colocar um exemplo: a perda de um relacionamento, o desemprego, a situação da pobreza, da falta de comida, né, do isolamento de outras pessoas, viver num local muito isolado, sem acesso à condição de saúde, né, problemas psiquiátricos. Então, os estudos mostram que as pessoas que tentaram suicídio, elas, ou realmente faleceram em decorrência do suicídio, elas provavelmente teriam algum tipo de diagnóstico: depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, algum transtorno de personalidade, que deixa o nosso padrão de relacionamento muito rígido, padrão de pensamento muito rígido. Isso leva à dificuldade de enxergar outras formas de resolver aquela situação que está passando, né? Então, como que a gente pode ajudar essa pessoa? A gente pode orientar ela, né, a ajudá-la a resolver o problema. É uma forma de a gente, né, ser proativo com o nosso colega. A gente precisa mostrar que a situação tem outros pontos de vista, porque a pessoa com um pensamento rígido, ela pensa em suicidar-se, ela não consegue ver outras formas de resolver aquele problema. Então, é como se ela tivesse um óculos escuros que ela consegue enxergar só a partir daquele óculos escuros. Então, o pensamento dela sobre ela, os outros, o mundo e o futuro tem sempre aquela mesma cor, aquela mesma tonalidade escura, e ela não consegue ver outros caminhos para ela seguir a vida dela. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a flexibilizar a forma que ela pensa, a forma como ela vê a vida. Outra forma da gente ajudar essa pessoa é estar sempre perto dela. Por mais que para a gente seja um tema muito delicado a gente falar sobre suicídio, porque mexe com as nossas crenças, com a nossa espiritualidade, com o nosso sentido e significado da vida, para o outro que tem esse pensamento, tem esse comportamento suicida, é uma questão constante. Muitas vezes ele não consegue abandonar esse pensamento rapidamente. Então, a gente precisa estar atento, prestar atenção, estar presente, conversar sobre o assunto e ajudar ele a ver outras formas de
resolver aquela situação, a lidar com aquele problema que ele está passando naquele momento. E, principalmente, levá-lo até a ajuda, né? E conquistando a confiança dele, de que você não vai abandonar ele nesse processo, que você vai ajudar ele a encontrar uma solução. Essas são as principais formas. Bom, é interessante, né? A gente vê assim que nós, né, nós não vivemos sozinhos, né? Igual a gente ouve às vezes alguma opinião, eu consigo, pessoas autossuficientes às vezes falam de forma tão, assim, sem entendimento, né? E todos nós precisamos sim, né, de um apoio, de alguém para estar com a gente. E tem a questão também das fases da vida, né? Vou falar agora com a Laura, né? A Laura que tem 11 anos, né, Laura? Está na pré-adolescência, quase entrando na adolescência, essa idade mesmo, né? Bom, Laura, fala para nós, na sua opinião, né? Porque a adolescência é uma fase de muitos conflitos, não é verdade? Muitas interrogações da cabecinha, né? Então, o que o adolescente pode fazer para cuidar da sua saúde emocional, na sua opinião, Laura? Na minha opinião, se o adolescente estiver passando por alguma coisa difícil, ele deve esquecer e pensar em coisas boas, conversar com os amigos, contar para alguém que é de confiança. E tudo isso vai passar, é só uma fase. Logo ele vai crescer, e depois ele vai a vida dele normal. Tem isso. É isso aí. Bom, agora eu vou passar para o público. Fala mais um pouquinho sobre isso, sabe, sobre essas fases, porque não é só a adolescência que é tão conflituosa. A gente vê muito também a fase, né, idosa, quando a pessoa fica idosa, né, que é a melhor idade, né, que a saúde fala da melhor idade, né. Essa fase também é uma fase complicada também, né, que pode levar as pessoas, né, também a ter problemas, né, e pensar, né, no suicídio. Fala para nós sobre essas fases. Então, pessoal, durante o nosso desenvolvimento, né, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente passa por diversas fases e são marcadas por diversas mudanças, né. Então, na adolescência, que segundo o ECA é de 12 até 18 anos incompletos, 17 anos e 11 meses, é uma fase que a pessoa, o ser humano, ele passa por diversas mudanças. Mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças psicológicas, mudanças sociais, né? Onde há um movimento de voltar para as relações sociais, para os grupos, né, a sensação de pertencimento e maior intensificação da construção da sua identidade. Então, nessa fase, é um processo de não sou nem criança, nem adulto. Então, é como se fosse um meio termo. Então, essa dúvida, né, sobre o meu papel, o que eu quero fazer, quem eu sou, isso pode ser um dos motivos que leva a pessoa a ter algum estresse emocional, algum risco psicológico, né? Em especial, se esse adolescente ele passa por situações de privação, situações de conflito, situações de discriminação e preconceito na escola, em casa, na rua. Passando por período da adultez, dos 18 anos até os nossos 60 anos, adulto jovem, né? A gente passa por um momento que a gente vai para o mercado de trabalho. A gente começa a estabelecer casamentos, relacionamentos, estudos, uma profissão. Então, durante esse período, a gente passa por diversas crises, vamos dizer assim. Crises relacionadas ao nosso papel social, às vezes a um término de um relacionamento, ao desemprego, a questão do adoecimento em saúde mental, o adoecimento em saúde física, né? As doenças crônicas estão cada vez mais frequentes, cada vez pessoas mais jovens. Então, é um momento que a pessoa, além de estar em pleno vapor, qualquer situação que coloca ela como dependente, né, tira sua autonomia, tira sua independência, tira ela dos seus papéis de cuidadores, isso é um potencial risco, né? Com um pensamento suicida, para um comportamento suicida completo. Então, na velhice, continuando, é um momento que, se a gente não se prepara para essa fase, também pode ter crises. Porque é o momento que a gente deixa de ser produtivo, quando a gente entra na aposentadoria, que é o marco
do nosso envelhecimento, quando a gente aposenta. Então, a gente fala hoje muito sobre a preparação para a aposentadoria. Então, o idoso, ele deixa de ser aquela pessoa que é cuidadora para ser cuidado. Ele é retirado da sua autonomia, da sua independência, muitas coisas. Isso é um fator de risco também, muito agravante para o pensamento suicida. Porque é retirado dele muitas coisas, e a sociedade não valoriza ele enquanto uma pessoa que ainda tem uma vida toda pela frente, né? Os 60 anos hoje não é mais a nossa sentença de morte, vamos dizer assim, que a gente vai morrer a partir disso, né? A expectativa de vida hoje é de 76 anos acima, e cada década, cada 10 anos isso vem aumentando. Então, as pessoas que se aposentam hoje, de certa forma, elas são bastante jovens. O pensamento dela, a atualidade dela, a questão das tecnologias de saúde, ajuda a gente a viver muito mais tempo. Então, valorizar a terceira idade, né, a melhor idade, como a professora trouxe, é muito importante, né, e a gente precisa pensar sobre o nosso envelhecimento também. Porque os frutos no envelhecimento, eles são plantados aqui agora, né, não vai ser quando a gente chegar lá. Então, a gente vai ter a saúde que vamos ter lá no futuro, a depender de como a gente levou a nossa vida hoje. É isso. É verdade, né? Aí entra todas as áreas da nossa vida, né? Porque é igual você falou, saúde física, saúde mental, né? A saúde emocional, né? Os relacionamentos são tão importantes, né? Bom, pessoal, a nossa discussão está bem calorosa, né? Estou gostando muito, né, do nosso assunto, mas para continuar, vamos ouvir mais uma música, né? Amigo Velho, de 2014, do grupo Fala Mansa. E aí, depois da música a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Voltamos novamente com o programa Socializando, um projeto da Web Rádio CEPI de Publicação em parceria com os projetos de extensão do Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia LAPEGEL, da UEG de Porá, Rede Sociedade Educação, Trabalho e Ensino de Geografia e com o projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública. Bom, essa música, pessoal, que nós acabamos de ouvir, ela, né, traz um tema muito interessante, né? Depois de passar 6 anos sem um trabalho autoral e de ver o vocalista, né, da banda enfrentar um tumor no cérebro, o Fala Mansa volta às composições próprias, celebrando um Grammy e a união da banda. Amigo velho, eu te desejo sorte, te desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. Abre a canção, título do álbum, que sem querer se tornou uma reflexão sobre a própria história da banda. E para nós, pessoal, né, traz uma reflexão muito importante sobre os relacionamentos, que a gente, né, até falou no primeiro bloco, né, quanto é importante a gente ter alguém na nossa vida, né? Bom, e a gente vê, né, que essa canção, ela traz justamente isso, né, que nós precisamos fortalecer os nossos relacionamentos para os momentos difíceis. Bom, gostaria que o público falasse o que você né, acredita, né? Qual é a importância de cultivar bons relacionamentos? Pessoal, a importância dos relacionamentos é no sentido da gente ter, primeiramente, com quem conversar, né? Conversar, a gente consegue resolver muitos problemas que a gente tem, a gente consegue ver outras perspectivas. Então, vendo outras perspectivas, aprendendo mais com a experiência do outro, a gente consegue lidar com as nossas dificuldades. E os relacionamentos também são uma forma de apoio, rede social de apoio, tanto material, instrumental, quanto emocional. O que é esse apoio instrumental e material? É quando a gente precisa de uma carona, precisa de alguém para acompanhar a gente numa consulta, precisa de alguém para poder limpar nossa casa, ficar com os nossos filhos, ou ficar com a gente ali por um período, né? E o apoio emocional é aquele apoio de entender as nossas emoções, ajudar a gente a entender as nossas próprias emoções e ser empático com a gente. E essas relações, não necessariamente elas precisam vir só da família, né? É importante também a gente ter a noção de que os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho,
eles são fonte de apoio também para a gente, né? Porque nem sempre a gente consegue ter esse apoio dentro da nossa família. E quando a gente pensa, nossa, mas como assim minha família não consegue me ajudar? A gente pode cair numa tristeza e num desânimo profundo, que pode levar a gente a pensar de forma distorcida e achar que ninguém mais pode ajudar a gente. Se a nossa família, que é o nosso núcleo principal, não nos ajudou, então pode levar a essa descrença com relação ao restante da sociedade. O que não procede, muitas vezes, porque, como eu disse mais cedo, a gente está com aquela lente, aquele óculos escuro que a gente vê tudo negativo. Mas se a gente consegue pensar que tem alguém que pode ajudar a gente consegue ver e receber esse apoio das pessoas que se preocupam com a gente, que estão atentos a nós, a gente consegue fortalecer, né, a nossa iniciativa, a nossa motivação para a gente poder superar as dificuldades e aceitar a ajuda dessas pessoas. Isso é de extrema relevância. Aceitar a ajuda. Né? Às vezes a gente fica no nosso orgulho, no nosso próprio egoísmo, pensando só no nosso bolso, né? E a gente não olha para o outro. Né? A gente não aceita o outro também ajudar a gente. Isso é uma questão que também perpassa o ser homem e ser mulher. Né? Padrões do que é ser esperado por um homem, ou que é esperado por uma mulher, isso influencia bastante a forma como a gente vai aceitar a ajuda do outro. É verdade, né? E como a gente já disse, né, tem pessoas que elas têm muita dificuldade de pedir ajuda, né? E é importante, pedir ajuda não é ser fraco, né? Pelo contrário, né? É ser inteligente, ser forte, saber que precisa, né? Que tem momentos que precisa de alguém, sim, precisa de ajuda. E o diálogo, né? Como eu já disse, é a melhor forma. Bom, agora eu quero conversar, né, com o Francisco, né, a opinião dos nossos estudantes é muito importante, lembrando aos nossos ouvintes que o CEPI de aplicação é uma escola em tempo integral, né, então os nossos estudantes ficam o dia todo na escola, eles almoçam na escola, né, e se envolvem em várias atividades. E um dos pontos importantes na escola de tempo integral é que se trabalha a formação integral, as relações, a saúde emocional, as competências socioemocionais. Eu queria que o Francisco falasse, né, Francisco, no dia a dia da escola, qual deve ser a nossa atitude diante dos conflitos, como promover a empatia, como contribuir com o nosso colega para que ele se sinta acolhido, se sinta bem no ambiente escolar. A gente podia fazer, na hora do intervalo, conversar com os colegas, promover rodas de conversa para saber como é que ele está sentindo e ajudar ele nas coisas, por exemplo, se ele precisar de ajuda para falar o que ele está sentindo, a gente vai lá, escuta ele, e na hora do recreio, igual eu falei, chamar ele para conversar, chamar ele para brincar. Isso, muito bem, Francisco, né? A gente vê, né, assim, a diferença, né, dessa geração, né, eu mesmo observando a minha geração, né, a gente não tinha, né, esses relacionamentos, esses bons relacionamentos na escola, esse entendimento, essa clareza, né, de como a gente acolher, como a gente promover o bem-estar do outro. Bom, agora eu quero falar com a Gabriele, né, a Gabriele, né, ela é muito participativa na escola, né, Gabriele, inclusive, ganhou um prêmio, né, da Rádio Câmara, né, ela e a Laura, né, um programa que elas fizeram falando sobre as leis, né, e tem participado de muitas outras atividades, né, é muito atuante, né, está sempre falando a sua opinião, conversando, né, com a comunidade. Gabriele, o que pode ser feito para ajudar um colega que não está bem? Então, é muito bom quando ele pode, eu recomendo ir num psicólogo, porque mesmo ele não querendo, não gostando, o psicólogo estudou, fez faculdade para isso, para acolher a pessoa. Então, além do psicólogo, ele pode ajudar bastante no desenvolvimento e tirar aquele foco de suicídio. Também a família, talvez não a mãe, não o pai, talvez a avó, né? Quem for responsável, ajuda bastante. Ele está sempre pronto para ajudar você. Não precisa ter nem medo, porque muitos amigos
eles ameaçam a contar, se você contar para alguém, vai acontecer tal isso. Não precisa ter medo, porque se você contando para alguém, nunca vai acontecer isso. A não ser que, dependendo da pessoa, talvez não é da sua confiança, né? Se for muito da sua confiança, você pode acreditar, sim, que ele vai te ajudar. Então é isso. É interessante, Gabriela, é mesmo, né? E lembrar que essa conversa, né, tem que ser com aquela pessoa, né, que você tem confiança, aquela pessoa, né, que gosta de estar com você, né, que te traz segurança, né? Gabriele, e quando a sua coleguinha chega triste lá na sala de aula, né, na hora dos intervalos, na sua opinião, o que deve ser feito para ajudar essa coleguinha que está tristinha nesse dia? Talvez chamando ela para um canto e ela falar para mim em particular o que ela está sentindo, desabafar um pouco. Não, talvez ela não consiga desabafar tudo, né? Porque talvez ela está desesperada. Mas só para mim entendendo, para ver se eu posso ajudar em alguma coisa. E às vezes uma conversa já ajuda, né, Gabriela? Às vezes não precisa de você nem falar nada, às vezes ouvir, aquela escuta ativa de você mostrar para a pessoa que o que ela está sentindo é importante, que ela é importante para você, não é? Isso já ajuda bastante, ela fica né? mais relaxada, fica mais, sei lá, ela fica mais confortável em saber que pode contar com você. No caso, comigo, né? Pode contar comigo. Isso, né? Para desabafar, né? Certinho. Bom, agora vamos ouvir então a Laura, né? A Laura também é muito participativa na escola, o Francisco, né? Vocês são muito atuantes aqui na escola. Laura, vocês estão desenvolvendo a pesquisa de iniciação científica aqui no CEPI de aplicação, falando sobre violência na escola, né? Inclusive, vocês já até ministraram uma palestra sobre esse assunto, né? Bom, a prática da violência nas escolas pode levar uma pessoa a ter problemas emocionais, de acordo com o que vocês pesquisaram? Sim, porque quando a pessoa machuca a outra, ela vai se sentir mal, mas também a que fez isso vai se sentir mal, porque algumas pesquisas revelam que quando faz a violência, afeta contra si mesmo a pessoa. Então, não pratique, porque isso é ruim e também vai te trazer coisas ruins no futuro. É isso mesmo, né? E às vezes o fato dela estar praticando a violência, talvez é porque ela já seja vítima de violência também, né? Talvez ela só está colocando para fora aquilo que ela está sofrendo, né? É por isso que faz mal, né? Então, só vai criando mais conflito, mais tristeza, mais uma sensação ruim dentro da pessoa, né? Francisco, você também gostaria de falar sobre isso? Porque na pesquisa de vocês, eu lembro que vocês falaram que uma das violências mais praticadas era o bullying. E por que é mais praticado? Por que ele causa tanto mal? Você poderia falar sobre isso? Sim. Ele causa tanto mal às pessoas, pois afeta com xingamentos, apelidos e palavras que afetam o emocional da pessoa. Também, várias pessoas que fazem o bullying já sofreram violência ou cometem um ato de violência. E o bullying também geralmente é muito praticado por uso de palavras. Talvez seja por isso, né, que machuca tanto, né, Francisco, que afeta tanto fisicamente como emocionalmente, né? E é tão bom você estar falando sobre isso aqui na escola, né? E eu sei que vocês também têm um projeto de ir para outras escolas, levar essa informação para outros estudantes, né? E vocês sendo novinhos, eu acho que eles conseguem até atingir mais pessoas, porque, nossa, né, é da nossa idade, né? Eles estão falando sobre isso, conscientizando sobre isso, né? Então, vocês estão de parabéns pela pesquisa, a gente está muito feliz de vocês estarem aqui falando sobre isso, né, conversando sobre esse tema, né, que é um tema complexo, né, sobre a questão do suicídio, o que leva, né, a pessoa a se sentir mal e como também fazer para que a pessoa, né, fique bem, né. Bom, continuando, pessoal, o mês de setembro ele já está se encerrando, né, então, né, a campanha Setembro Amarelo, ela dura o ano todo, né, é um assunto discutido o ano todo, mas dá mais ênfase no mês de setembro. E começa, né, no mês de outubro outras campanhas, né? Gostaria que o público falasse sobre a questão das campanhas, né? Fala para nós essa importância, né, esse surgimento dessas campanhas, né? Você que entende mais, fala para nós sobre isso. Então, caros ouvintes, as campanhas, né, temáticas, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, né,
São campanhas que surgem a partir de movimentos sociais, né, associações de médicos, laboratórios específicos, né, o próprio Ministério da Saúde também é um dos autores dessas campanhas. No Brasil não existe um calendário oficial das campanhas que são realizadas. Então, é uma convenção social. Então, várias pessoas ali abraçaram essa campanha e ela se tornou crescente, né? Então, as cores utilizadas é uma forma de chamar a atenção e de criar realmente uma marca. E quando a gente olha aquele laço rosa, a gente lembra que ele significa o câncer de mama. Ele representa, na verdade, o câncer de mama, que a gente precisa estar atento. As mulheres precisam fazer o seu check-up médico. Então, quanto maior for essa divulgação, maior é a chance da cor ser escolhida, ser fixada na mente das pessoas e ser associada à causa. É isso que eu acabei de trazer, né? Então, eles determinam aleatoriamente essa cor. Não tem nada específico assim, é por conta que é relacionado à imagem, né, daquele adoecimento. Não tem nada específico nesse sentido, né. Eu trouxe uma informação aqui sobre a respeito do Outubro Rosa, né. Então, começou em 1985, o movimento Pink October. É uma ação de conscientização e prevenção do câncer de mama, criado pela empresa americana Cancer Society e a Imperial Chemical Industries, né, que em relação à farmácia também. O movimento surgiu com o nome de Mês Nacional de Conscientização sobre o Câncer de Mama, cujo objetivo era promover a ideia de que a mamografia é a melhor opção para prevenir ou identificar precocemente o câncer de mama. Então, começou-se aí esse movimento em relação ao câncer de mama. E em 1993, né, Evelyn Lauder, que ela era vice-presidente da empresa Estée Lauder Companies, que é uma empresa de várias marcas de luxo, né, ela fundou essa associação, a Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama, lá nos Estados Unidos, e estabeleceu como símbolo oficial a fitinha rosa, usada até hoje. Então, foi essa mulher, em 1993, então já tem 30 anos, né? E esse movimento teve início com uma mobilização local nos anos seguintes e foi ganhando a simpatia e o engajamento por todos os Estados Unidos. E, por fim, acabou sendo aderida pela comunidade internacional. Então, foi uma ideia internacional que veio para o Brasil. Assim como o Novembro Azul também, que surgiu na Austrália. Foram dois amigos que levantaram essa campanha de usar o bigode, né, físico deles, e chamar a atenção para a questão do câncer de próstata. Então, não existe um calendário fixo, mas tem alguns meses que são mais lembrados no Brasil, né? Por exemplo, no janeiro, a gente tem o janeiro azul e o janeiro branco. Azul do câncer de colo do útero e branco com relação à saúde mental. Fevereiro, tem o fevereiro laranja, em relação à leucemia, e o roxo, fibromialgia, Alzheimer e lúpus. Só fazendo uma observação, janeiro também é o janeiro roxo, que a gente coloca conscientização do diagnóstico precoce de hanseníase. E aqui na nossa região, a gente tem vários casos de hanseníase, que está próximo do Mato Grosso, que é uma região endêmica da hanseníase ainda hoje. Temos, por exemplo, abril verde, segurança no trabalho, conscientização sobre o autismo, né? Junho vermelho, em relação à doação de sangue, e laranjado, em relação à anemia, leucemia. Temos o julho amarelo, conscientização sobre as hepatites virais, o câncer ósseo, e assim vai, né? E dezembro, eu quero dar atenção especial ao câncer de pele e ao HIV/AIDS, que é uma área que eu também trabalho, né? Então, as campanhas vêm justamente para isso, para ajudar as pessoas a verem aquela marca, o laço daquela cor, e se conscientizar sobre a prevenção de doenças, a abertura sobre debates, né, sobre cada doença, a prevenção e a troca de experiência com as pessoas que superaram aquela doença, né?
Então, vem nesse sentido da gente pensar, opa, eu preciso fazer meu check-up médico. Eu preciso procurar um posto de saúde mais próximo da minha casa para avaliar essa mancha que eu não estou vendo que não está legal, né? Ou eu trabalhar as minhas emoções que estão me prejudicando na minha vida. Então, é justamente a gente também trazer essas informações. Então, aqui é um espaço, né, é uma ação de saúde que essas campanhas trazem. A gente conversar sobre o assunto e a gente levar informação de qualidade, de conteúdo para a sociedade. Muito importante, né? A gente vê que muitas pessoas realmente elas só procuram, né, ajuda médica, né, quando realmente elas veem essas campanhas, né? Mas é porque tem muitas doenças que elas demoram por esses sintomas, né? Por isso que é importante mesmo essas campanhas, né? Bom, o nosso tempo aqui está bem acelerado, nossa discussão está muito boa, né? Esse assunto está muito interessante. Públio, gostaria que você falasse só mais um pouquinho, né, sobre a importância dessa conscientização das pessoas. Você acredita que se as pessoas elas tiverem entendimento, conscientização, vai ajudar que elas tenham melhor qualidade de vida? Com certeza. É inquestionável a importância do conhecimento, da informação, mas que também a gente, nessas atividades, a gente motivem a pessoa a procurar um apoio em saúde, né? O objetivo do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde, sempre é a promoção da saúde e a prevenção de agravos. Então, a promoção da saúde são as atividades que a gente realiza antes do adoecimento, antes daquele grupo populacional, daquela sociedade, daquela comunidade adoecer. Então, essas campanhas, elas vêm justamente disso, para a gente poder prestar atenção ao nosso corpo, a não negligenciar os sintomas e sinais que a gente vivencia. Então, isso vai ajudar a gente a prevenir agravos também. Às vezes a pessoa tem algum adoecimento já instalado, alguma doença crônica, e ela ainda assim negligencia os seus cuidados em saúde. Então, para a gente, por exemplo, prevenir uma amputação de um membro quando um paciente tem diabetes e não cuida do controle da diabetes, que leva a essa fragilização dos vasos sanguíneos, da circulação, dos nervos, né? Então, é o nosso objetivo, né? Todo o serviço de saúde realizar atividade de promoção da saúde e prevenção de agravos, porque isso gera custos para a saúde pública, gera sofrimento e sequelas físicas e emocionais para as pessoas, e também mobiliza toda uma equipe, toda a família em prol daquele paciente. Também traz consequências não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, todos são impactados por aquele adoecimento, por aquela situação. Então, a prevenção, a promoção, gente, é a melhor forma da gente ter uma qualidade de vida, né? É cuidar da nossa alimentação, cuidar dos nossos hábitos, né? Não ter vícios, beber muita água, cuidar da nossa pele, né? Procurar o serviço de saúde para a gente fazer o nosso check-up, pelo menos uma vez ao ano, né? O SUS fornece os exames todos necessários para a gente fazer um check-up. Então, a gente não precisa gastar dinheiro. E a gente precisa também pensar na inclusão das pessoas nessas ações, né? Eu estava estudando ontem com os meus alunos de psicologia, a gente falou sobre o homem quando ele adoece, né? E como seria importante a gente ter ações que se adequem ao horário de trabalho e de serviço do homem, que é diferente da mulher, na maioria das vezes. Os homens trabalham mais tempo e por isso não procuram a unidade básica de saúde. Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar nessa inclusão. E também das pessoas com transtornos mentais e necessidades especiais. Adaptar a nossa atividade, o nosso trabalho para essas pessoas, porque elas também adoecem de outras coisas, né? Além da patologia que ela já nasceu geneticamente ou que ela, né, desenvolveu ao longo da vida. Bom, o nosso tempo aqui já está se esgotando, né? Mas antes da gente encerrar, né, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos ouvintes, né? As pessoas estão sempre aqui, né, com a gente, né, acompanhando o nosso programa. Temos ali a participação do Gleiber, ele diz assim, ó:
Devemos ser mais presentes na vida de quem amamos, pois a solidão pode ser o fogo que acende o estopim. Isso mesmo, Gleiber, realmente a gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama, né? Porque às vezes essa falta, né, de atenção com as pessoas, nossos entes queridos, pode levar, assim, né, a problemas mais sérios, né, de problemas emocionais, né? E ele também fala, né, sobre os nossos participantes, né, parabeniza, né, cada um dos participantes. Muito obrigada, Gleiber, muito obrigada, Carla, muito obrigada, Lê, Ana, todos que estão ali no chat, a Tati, né, também que está ali participando no chat, muito obrigada. Bom, e para finalizar o nosso programa, vou passar aqui a palavra para o Francisco. Francisco, para você agradecer, para você, né, despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes da Web Rádio. Muito obrigada pelo convite, por ter uma participação especial no programa. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Laura, né, para finalizar. Eu achei esse momento aqui que nós estamos juntos, eu achei muito bom pra gente conversar sobre esse assunto, né? Eu gostei muito de estar aqui hoje, foi muito legal. Isso aí. Nós que gostamos, Laura, de ter você aqui. E você, Gabriele? Então, eu achei muito bom por ser convidada para estar aqui. E eu gostei muito da nossa conversa, pois eu aprendi muita coisa que eu não sabia nem da metade, né? Eu gostei bastante e obrigado aos ouvintes por estar fazendo comentários muito bons. E os ouvintes estar nos apoiando, que a gente, parabéns, muito lindo, os alunos participando, eles estão de parabéns. É um dos comentários que faz a gente se sentir melhor, né? Então é isso. Isso aí. Eu que agradeço a todos vocês. Vou passar agora para o Públio, né, para ele fazer as considerações finais. Então, pessoal, gostaria primeiramente de agradecer ao CP Aplicação, em especial a Paula também pelo convite, né? É um momento muito interessante, é uma iniciativa muito legal. A gente tem uma rádio que é transmitida até para fora do Brasil, como a professora trouxe para mim, né, essas informações, porque a gente está levando conhecimento para quem está muito longe, né, e para quem também está perto, e a gente pode executar o nosso papel de ser empático, né, nosso papel social de ajudar a construir uma sociedade melhor. E sem saúde, em todos os aspectos, a gente não tem a continuidade da nossa vida, né? Fico muito feliz, espero poder contribuir outras vezes, e é isso, muito obrigado. Justamente o objetivo da Web Rádio CP de Aplicação, por que ela existe? É justamente isso, levar informação, conhecimento de forma democrática, né, trazer informação que vai ajudar as pessoas a ficarem melhores, viverem melhores, né. Bom, pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram, aos nossos ouvintes. Lembrando que você pode nos acompanhar, né, pelas nossas redes sociais, o Instagram, TikTok. Esse programa vai ficar disponível também no nosso YouTube, nosso canal. Temos também o nosso site, Web Rádio CP de Aplicação. Você pode entrar, né, e ver esse programa, outros programas também, outras edições, saber tudo sobre o nosso Web Rádio e continue ligadinho com a gente, né? Um abraço e até a próxima. Lembrando que quinta-feira da próxima semana, a professora Paula vai estar de volta, né, com o programa Socializando. Mas o que? Se colocou